que Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, A Lenda do Tesouro Perdido e também os Goonies têm em comum com Lovecraft Country? Nesse quarto episódio aqui da série, a narrativa deu uma mudadinha na sua abordagem e deixou o terror um pouquinho de lado para explicar um pouco mais sobre a mitologia que está por trás dessa aventura que está ficando cada vez melhor. Vem comigo porque eu vim fazer a análise do quarto episódio e eu vou te contar, eu estou apaixonada porque eu adorei a guinada que eles deram na trama. Bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, muito feliz de estar aqui para falar com vocês sobre esse quarto episódio de Lovecraft Country, que mudou um pouquinho da sua perspectiva aqui, não deixou de ser terror, mas abriu caminho para uma trama de muita aventura, que vai trazer você, direto para os anos 2000 e para os anos 80. Mas antes de eu chegar lá, preciso contar para vocês mais ou menos o que acontece aqui. A gente tem esse episódio praticamente focado na busca de Ericus Monrose e também Letitia para tentar encontrar as páginas perdidas, que a gente já conversou bastante lá no episódio passado, que são as páginas que contêm alguns feitiços que são extremamente importantes e que podem conferir também não apenas uma segurança maior para os nossos protagonistas, como também são as páginas que a própria Christina Brainwright está de olho, porque ela está ali a fim de assumir o topo da Ordem dos Filhos de Adão. Então é claro, como eles estão tentando encontrar essas páginas para se protegerem, eles vão fazer uma viagem, porque algumas pistas foram ligadas ali até eles por meio de Montrose, que sugere que essas páginas estariam dentro de uma caixa forte que está dentro do Museu de Ciência de Boston. Então acaba virando quase um rolê de família, porque aí entra no meio dessa confusão toda a Hipólita e a sua própria filha, que vão sair todos em uma grande viagem, como se fosse uma espécie de dia de família, onde eles vão lá curtir o museu e fazer uma viagem que seria de lazer. Só que é claro, isso é na teoria, porque o Ericus, o Monrose e a Letitia estão bem focados em encontrar essas páginas para se livrarem dessa filha de cruz credo aí, que é parente do demônio também, igual o pai dela, né? E logo no começo desse episódio, a gente vai descobrir aqui que o Monrose possui em mãos um livro chamado Livro da Ordem Antiga de Aurora, que segundo ele foi um livro que o George entregou para ele pouco antes de morrer. Eu confesso que assim, essa informação ainda me deixou um pouco na dúvida, porque o comportamento do Monrose nesse episódio vai deixar claro que ele pode estar sabendo de muito mais coisa que de fato ele diz. Já fica isso bem nítido aí pra nós, né? Então eu vou pendurar essa informação um pouquinho, porque eu acho que esse livro não necessariamente veio do George. Deve ter muito mais coisa por trás aí que deve ser revelada nos próximos episódios. Mas então os nossos personagens vão até o Museu de Ciência de Boston, conseguem encontrar a caixa forte. A gente descobre também que o Titus Brainwright é uma figura extremamente importante para a construção norte-americana. Existem vários artefatos usados por ele no período que ele esteve vivo, então ele acaba tendo um papel de figura histórica, o que faz com que a trama ganhe um valor ainda maior. E aí, quando eles finalmente vão ter acesso a essa caixa forte, a gente vai descobrir que existe um submundo por dentro dessa caixa forte, que é uma estrutura que tecnicamente seria uma estátua contemplativa. E ali, os nossos personagens serão levados a um universo assim inimaginável, que começa a levar a gente para uma série de referências a filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Goonies e até mesmo A Lenda do Tesouro Perdido. Eu achei incrível a combinação da trilha sonora com as referências cinematográficas, porque nessa parte em que eles estão aí tentando encontrar as páginas desse livro, não apenas a trilha sonora faz uma mudança drástica, aquela vibe de terror super aterrorizante que a gente viu nos 3 primeiros episódios, ela abre espaço para uma trilha sonora que é a cara da franquia do Indiana Jones. Então, se você cresceu assistindo esses filmes, isso vai levar você para uma viagem bem nostálgica enquanto você vai assistindo essas cenas. A narrativa ela consegue fazer uma transição do terror para a aventura de maneira bem bacana, à medida que vai trazendo novos detalhes relacionados à mitologia por trás dos filhos de Adão. Então esse episódio acaba exercendo um papel um pouco mais explicativo e também de conexão com o restante da trama, porque até então, os 3 primeiros episódios, eles estavam um pouquinho desconexos, né? A gente sabia que a gente estava diante dessa trama que mescla o terror da vida real, que é o racismo,
com o terror da fantasia, mas a gente não sabia exatamente como esses pontos que estavam um pouquinho mais soltos se conectavam em uma única trama. E esse episódio começou a abrir um caminho muito mais amplo, deixando a nossa mente um pouquinho mais também, não apenas mais à vontade com a trama, mas também mais consciente de tudo que a gente está assistindo. E essa caçada por essas páginas é claro que não vai ser fácil, e a loucura que eu achei assim fantástica desse episódio é que o subsolo dessa caixa forte que está lá no Museu de Ciência de Boston, o caminho desse subsolo, ele leva diretamente pro subsolo do subsolo que existe lá naquela casa antiga que a Letty comprou para transformar em uma hospedaria. Então percebam que a relação ali tá muito íntima e totalmente conectada com o Hiram, que a gente já falou lá no episódio anterior. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior que existia uma conexão muito profunda do Hiram com todo esse universo de Filhos de Adão? Aqui, essa casa acaba se tornando o ponto-chave disso tudo e gradativamente algumas perguntas começam a ser respondidas. Lembrando aqui que o Hiram Epstein era um seguidor fiel do Horatio Winthrop, que foi o fundador da Ordem dos Filhos de Adão. E o Hiram Epstein, é claro, era o dono daquela casa que a Letty hoje está morando. A gente conhece aqui nesse episódio também uma personagem que tem vida bem curtíssima, que é a Yahima Maracote, que é uma mulher hermafrodita teoricamente e que possui dois espíritos. Ela se apresenta como uma pessoa que é mulher e homem e tem dois espíritos, e essa mulher fala um idioma específico que era o idioma que o Titus Brainwife precisava para poder decifrar as páginas do livro. Só que conforme ela foi trabalhando para ele, tentando decifrar aquelas páginas, ela acaba descobrindo, na verdade, que as intenções dele eram das piores. Ela acaba descobrindo que ele é um cara que não valia a pena, que não prestava, e quando ela tenta se livrar dele, ele acaba matando todo o seu povo e trancafiando ela dentro desse cômodo que a gente vê, que fica no subsolo, que é dentro dessa caixa forte, que tá dentro do Museu de Boston. Quando os nossos personagens ali encontram ela, né, a gente vê que o Ericus consegue se comunicar com a Yahima, que tem uma língua totalmente diferente. E isso é claro que ficou como uma grande brecha que vai ser abordada mais pra frente também, mas essa personagem seria a personagem que os ajudaria a decifrar as páginas que eles recuperaram com muito custo. Só que no final desse episódio, a gente acaba testemunhando uma cena que não apenas foi um plot twist muito grande, como abriu brecha pra inúmeras perguntas, que é o seguinte: o Monrose, depois de trocar uma ideia ali com o seu filho, o Ericus fala que ela vai ser uma peça-chave para ajudá-los a decifrar as páginas. Só que o que acontece, gente? O Monrose vai lá de fininho no cômodo onde ela estava e ó, corta ali o pescoço. E aí é claro que fica mais evidente ainda que ele sabe de muita coisa que não está contando, viu? Nesse episódio a gente também viu aí a Hipólita tendo um destaque muito maior. Ela acabou levando para casa o sistema solar, o planetário que estava lá disponível na casa da Letty. Lembra que a gente viu esse planetário em umas cenas bem rapidinhas? Ele começa a ganhar destaque aqui, só que de maneira um pouquinho efêmera ainda. Ela está com esse planetário em mãos e quem está atrás desse planetário é a própria Christina, que disse que ele é a peça-chave para abrir a máquina do tempo do Hiram. Viram que várias perguntas foram deixadas no ar, né? Mas eu adorei esse episódio, eu achei que as referências da cultura pop ficaram muito evidentes ali. A referência de Goonies a gente consegue perceber um pouco mais quando eles entram naquele cômodo onde eles vão encontrar aquela personagem que se chama Yahima, e naquele ambiente tem uma mesona exposta como se houvesse ali um banquete com vários personagens que agora são, obviamente, cadáveres, né? Só tem esqueleto desses personagens. Aquela cena lembra muito da cena em que o Mike entra dentro do barco pirata e ali ele encontra alguns personagens, inclusive o Willy e o Caolho ali, regado de ouro, muita coisa exposta ali na mesa. Eu achei que aquilo ali ficou como uma referência muito sutil, mas no instante em que eu vi aquela cena, eu rapidamente fui levada pro filme Os Goonies. Além disso, a gente tem referências musicais maravilhosas. Vocês devem ter ouvido aí a voz de Rihanna cantando Bitch Better Have My Money, que é uma música potente. E pouco depois a gente ouviu também o hit Money de Lake Leaf 47. Vocês viram que foi um episódio cheio de referências aí pra dar e vender, como Lovecraft Country tá ficando cada vez mais especialista em fazer. E se você gostou desse vídeo aqui, gente, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que tem conteúdo bom à beça
o tempo todo aqui, né? Tem muita coisa boa pra você conferir aqui no canal. Então clique numa dessas telinhas que vai aparecer aqui, ó. Seja direcionado pra muita coisa boa. E é claro, não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais. No Instagram, no @RafaGomes. E óbvio, lá no Facebook também. No Clique Geek, na verdade, como Rafa Gomes também, ok? Um beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.